Sabe uma coisa bem interessante que muitas vezes a gente não percebe? É que assim, toda crise, ela revela um motivo pra gente ir para um próximo nível. O que acontece? Quando a gente já tá com um problema, com uma crise, aquilo revela o nosso nível de capacidade e habilidade pra fazer isso que tá acontecendo. E é muito louco quando a gente começa a pensar desse jeito. Muitas vezes me peguei pensando assim, por que isso tá acontecendo comigo? E aí quando você consegue girar a chave, quando você consegue dar um reset, mudar a mentalidade, você entende que isso tá acontecendo exatamente porque ele tá traçando o teu nível de capacidade e habilidade nesse problema que vem a acontecer. E aí existem dois tipos de mentalidade. Que é o quê? Eu travar no problema e eu ficar na zona de conforto e falar, não, isso não é pra mim. Ou existe outro tipo de mentalidade que é, como eu vou resolver isso? Quais são as capacidades, necessidades e habilidades que eu preciso desenvolver pra chegar nesse nível e resolver essa crise, esse problema. Mas o mais engraçado é que assim, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Você conseguir ter essa mentalidade, tipo assim, como eu faço pra resolver? Porque a maioria das crises, quando elas acontecem, elas nos pegam numa mentalidade fraca, num momento vulnerável, ou enfim, um sentimento, uma adrenalina, nosso corpo em alta emoção e pressão. E aí muitas vezes a gente não consegue raciocinar, pô, isso aí tá vindo pra atrapalhar os meus resultados. Mas na verdade, quando a gente consegue ter essa mentalidade, tipo assim, isso aí na verdade vai agregar os meus resultados, a gente começa a encontrar os caminhos pra ir atrás disso e sair da zona de conforto. Esse é um dos maiores resets que eu peguei, assim, que eu comecei a pensar de forma diferente. Se tá acontecendo um problema, uma crise, é exatamente nesse sentido que a gente precisa investir energia e tempo pra saber como resolver, como superar e como avançar pro próximo nível até que a próxima crise apareça. E ela vai aparecer.